We found not lonely devils. A poesia é a linguagem cifrada mais clara que eu conheço. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai conversar sobre Para tudo que morre e nasce, o interlúdio é o presente infinito. Eu gosto que o próprio título já é um poema. Essa é a estreia na poesia da Úrsula Antunes, autora carioca. Esse livro é um lançamento desse ano, 2024, que saiu pela editora Mondru. E eu conheço a Úrsula do Leia Mulheres, ela frequentava o Leia Mulheres, foi lá que a gente se conheceu. Eu sei que a Úrsula, na prosa, vem escrevendo histórias de suspense e de terror, e aqui ela reuniu 15 anos de poesia. Eu gosto muito dessas coletâneas aí que vêm desde muitos anos, de muita, uma relação longa com a poesia. Conforme eu ia lendo o livro, vendo os temas e a maneira como ela ia tratando, eu fiquei com a impressão de que a Úrsula resgata uma certa imagética do passado. Eu fiquei com a impressão de que há um diálogo aqui com a literatura do final do século XIX, uma coisa assim meio mal do século, decadentista, porque existe uma ênfase em alguns temas que seriam os temas da morte, da solidão, do isolamento, do desencanto, do desamparo, de uma certa falta de perspectiva, ao mesmo tempo que esses poemas sobre sofrimento, sobre isolamento, são concatenados, são intercalados com poemas eróticos. Então, poemas sobre o desejo erótico, sobre o desejo de realização de um desejo sexual. Então, existe essa tensão ali, morte e desejo, que me lembrou muito essa época. Essa impressão ia se cristalizando à medida em que eu ia vendo as imagens que a autora trazia para tratar, para metaforizar essas questões. Então ela falava de relógios, do tique do relógio, do tempo passando. Ela falava do éter, ela falava da eletricidade, tem vários poemas sobre eletricidade, com a eletricidade como metáfora. E essas coisas, né, relógio é uma invenção muito antiga, mas enfim, isso me pareceu uma estética um pouco quase como se fosse uma poesia steampunk. Não sei se vocês conhecem essa estética, steampunk, que é uma mistura de futurismo com a era do vapor, né? Então é você pegar uma certa imagética e uma estética do passado para tratar de questões futuras. Então as questões futuras, elas estão presentes. Futuras não, as questões do presente, elas estão contidas no livro, visto que a autora faz alusão a futuros pós-apocalípticos, ela faz alusão à Covid-19, a governos autoritários, pós-verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela se utiliza dessa imagética que parece ali mais oitocentista, ou, no máximo, do início do século XX. A possível alusão ao tempo presente, apesar da estética, também se revelou para mim no fato de que ela começa o livro com poemas que são todos iniciados por número, ou seja, os títulos dos poemas são número. Então, o primeiro poema é 5:16, o segundo é 30 anos, o terceiro é 403 e o quarto é 743. E eu fiquei pensando que essa me parece uma alusão grande à cultura que a gente vive hoje, que é uma cultura dataísta, que é uma cultura que põe os dados, a informação, né, uma coisa meio listada e atomizada, no lugar de uma cultura mais narrativa, que seria uma cultura do passado, das histórias que a gente conta, das informações que a gente tem por meio da experiência, o que alguém contou, o que alguém viveu, o que alguém viu. Hoje não, a gente vive essa sociedade aí da transparência, né? O Byung-Chul Han já fala muito bem disso, em que as coisas são verificadas, em que as coisas são checadas. Existe com o advento do jornal, né, da imprensa, a informação, a notícia, ela vai tomando o lugar das histórias, das narrativas, ao mesmo tempo que hoje a gente vive essa questão dos dados, né? Então, dados de comportamento, dados de consumo, dados de não sei o quê, que não são informações muito narrativas, né? São coleções de informações que são organizadas, enfim, com diferentes fins, a maioria deles capitalistas, né? E aí eu acho interessante que se ela alude para essa época, que é a época da pós-verdade, que ela alude num dos seus poemas, num poema ela diz que ela está tão ultrapassada quanto o Windows XP,
Então ela alude a algo que é contemporâneo, mas nem tão assim, porque já está ultrapassado, mas a um certo sentimento de deslocamento, de inadequação nessa cultura, que seria a cultura dataísta e a cultura da pós-verdade, né? Porque não basta ter um monte de informação e transparência. As pessoas acreditam no que elas querem e elas divulgam as teorias que elas querem. Mas a gente vai ver a poeta fazendo uma oposição entre essa realidade numérica daquilo que o Freud vai tentar chamar a atenção lá quando ele começa a escrever a interpretação dos sonhos. Freud, que era um cientista, totalmente imbuído da cultura cientificista ali, racionalismo, iluminismo, mas ele vai perceber que, pô, a gente tem que olhar para certas coisas, né? Não dá. Ciência pura não dá conta. Tem que olhar para o sonho, tem que olhar para a angústia, tem que olhar para o inconsciente, tem que olhar para o ato falho, enfim, tem que olhar para essas coisas, para esse lado nosso sombrio. E aí, isso me parece interessante porque a Úrsula da prosa, ela está trabalhando exatamente o suspense e o terror, que são gêneros que no século XIX colocavam aí um pouco em xeque essas certezas cientificistas, trazendo esse nosso lado que é mais sombrio, mais luminoso, que a gente não entende, essas coisas inconscientes que a gente não entende muito bem, mas que nos assombram pra caramba, né? O unheimlich aí de que o Freud fala, né? O infamiliar, né? Aquilo que é familiar, mas também é estranho, mas também causa medo. Então, todo esse nosso lado aí, mais noturno. E isso vai aparecer, esse resgate dessas experiências que não são as meramente racionais ou dataístas, ela vai aparecer no fato de que a gente vai ter poemas sobre sonhos, poemas sobre o corpo, sobre as experiências do corpo, poemas sobre devaneios e sobre esses medos, essas coisas mais misteriosas e pouco incompreensíveis que a gente tem na nossa psique. A própria valorização de uma certa escuridão e do momento noturno. Eu vou começar a ler alguns poemas aí para vocês perceberem, né? O primeiro poema que eu vou ler é o Baseado em Sonhos Reais, onde ela vai trazer a questão do sonho. Eu tive um sonho pós-apocalíptico, em que eu encontrava alívio por enfim beijar você. O que parece estranho, pois eu não acredito no futuro, nem que você me ame. A eletricidade racionada torna as facilidades impossíveis. O excesso de controle que doma com mãos pouco piedosas a falta de parcimônia nos mercados e nas ruas, um vazio gelado e um receio. Agora eles vigiam nosso leite, vigiam se bebemos demais, contam quantas vezes andamos de mãos dadas. Como nos sonhos elétricos de Dick, o passado é uma projeção distorcida do que vem a ser, a combustão espontânea do caos. Em um muro frágil, fino e pegajoso, nós somos nosso próprio desconhecido. Beijar a sua boca pequena no meu sonho pós-apocalíptico me fez ter medo do futuro e de que você me ame. Então a gente tem aí a alusão ao futuro pós-apocalíptico, onde as coisas são controladas, um excesso de vigilância, mas ao mesmo tempo que traz algumas angústias e desejos que talvez não caberiam nessa realidade. O poema que eu vou ler agora fala um pouco sobre esse contato com o si mesmo, que inclui o contato com o corpo, como uma espécie de tentativa de não perder essa realidade material e sensitiva, que nem sempre é muito racional, da nossa corporeidade. Entropia. Para expandir, não precisamos olhar para fora, sobretudo precisamos olhar para dentro, para o nosso microcosmo. Grãos de areia grudados na epiderme, suor escorrendo na nuca, o céu que tocamos com a língua. Milhares de poros inexplorados, não nos conhecemos de todo. Não nos deixamos sentir de todo. Mais do que as cintilantes estrelas mortas que fazem do vácuo seu jazigo perpétuo, mais do que o abissal medonho, onde vive o inominável em sopor, exploremos aqui o que está ao alcance da ponta dos nossos dedos. Para terminar, eu vou ler o poema 403, que é um desses que começa com um número, mas que mostra essa relação difícil que a gente tem na contemporaneidade de querer contato e não querer, de estar muito acostumado já nas nossas vidinhas isoladas, atomizadas, tendo um contato basicamente virtual. Ela vai fazer alusão ao isolamento, que pode ser o isolamento da pandemia, visto que tem outros poemas que aludem a isso. E então ela compara o isolamento, que é por um estilo de vida ou imposto por uma epidemia, com o distanciamento que a pessoa às vezes faz pela dificuldade de se relacionar. Mas como a dificuldade de se relacionar meio que não mata o desejo de se relacionar. E a pessoa fica aí dividida, meio que sem saber o que fazer. 403. Toda essa distância física é suficiente? O que eu desejo é muito maior.
um afastamento medido pelo desinteresse por não saber conduzir minha própria fúria e ímpeto. Prefiro o esquecimento. Mas no fim, atravessaria 360 quilômetros de concreto só para me afogar, fraca, invadida e desditosa, nos fios do seu pensamento. Eu gosto que ela opõe um certo desejo de controle, de, de querer ter um desinteresse, por um certo temor da vulnerabilidade que no fim ela admite no final, né? Ela atravessaria muitos quilômetros só para se afogar indefesa nos fios do seu pensamento. E aqui ela faz, né, para não dizer que eu estou tirando minhas referências oitocentistas do nada, né? Ela vai se referir ao seu sentimento como minha própria fúria e ímpeto, na alusão aí ao Sturm und Drang, que seriam proposições quando surge o romantismo alemão. A poeta então se identifica como uma romântica. É isso, eu gostei muito, eu achei muito bem sacado, eu adorei essa ideia de pegar imagens de outros tempos, uma coisa mais romântica e meio decadentista, o mal do século, enfim, e associar, porque ela está tratando aqui do mal-estar da contemporaneidade, né? Ela está pegando as imagens de mal do século, o que o pessoal chama de spleen de Paris também, enfim, todas essas ideias de um certo mal-estar que as pessoas tinham com a modernidade, com certas mudanças. E aí, para mim, também é impossível não pensar no Baudelaire, que é alguém que, na poesia, trabalhou muito essas imagens, né? A imagem da decadência e a angústia causada por essa decadência de um mundo que está deixando de existir, de coisas que estão surgindo muito rapidamente, essa subjetividade que acaba cindida por causa disso, e é como se a Úrsula atualizasse essa questão, né? É como se ela dissesse, existe um mal-estar hoje também, é o mal-estar da contemporaneidade. Então ela pega essas imagens de um mal-estar do passado para tratar do mal-estar de hoje. Eu particularmente gostei muito e vou deixar aqui no box de informações as redes sociais da autora, assim como o link para quem quiser adquirir o livro. É isso, muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!